Paz de Deus, meus caros irmãos, esse vídeo não vai demorar. Eu gostaria que os irmãos ouvissem até o fim, se sentirem. Deixe o seu like, se inscreva no canal. É sempre um motivo de alegria vocês estarem aqui conosco. Irmãos, eu quero transmitir para vocês hoje aqui algo muito importante, né? Talvez, como eu já falei vários assuntos sobre isso, porém, de uma forma mais... de uma outra forma, eu vou apresentar para os irmãos algo muito sério, que nós podemos sim já estar vendo o cumprimento disso, ok? Isso é fato. Nós vamos falar de Apocalipse, capítulo 17, onde diz aqui, eu vou ler um trechinho, tá, irmãos? E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um lugar deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Então vejamos, quando fala aqui em abominações e prostituições, não significa na carne só não. Aqui vai mais profundo. Aqui, essa mulher significa um sistema religioso. Ela é símbolo de um sistema religioso falso. Certo, irmãos? E ela vem montada sobre uma besta escarlata, quer dizer, um sistema econômico global. Tá bom? Presta bem atenção nessa explicação aqui, tá? Ela vem adornada com ouro e púrpura, mas cheia de abominações e prostituições. Essa mulher tem aparência de piedade, mas não prega Cristo. É uma igreja. Ela tem relações com os reis da terra, que indicam aliança com governos seculares. Por isso que fala que ela se prostitui. Ela tem aliança com vários governos da terra. E indiretamente, ela já perseguiu os santos no passado e está perseguindo indiretamente hoje, de uma forma sutil. Por quê? Eu vou explicar daqui a pouco. Porque aqueles que são verdadeiros servos de Deus discernem. Quando a sua instituição está fazendo parte de um diálogo interreligioso, ou de uma reunião destas, que eles chamam de reunião em diálogo interreligioso, para não parecer um ecumenismo de que a igreja vai ter que ter a mesma liturgia ou deixar de crer nos seus ensinamentos. Não é bem assim, entende, irmãos? Não é bem assim. Essa mulher, o anjo falou para o apóstolo, essa mulher que falou para o apóstolo, essa mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, versículo 18. Irmãos, falava de um reino. Para ter um reino, precisa ter um rei. E isso aconteceu. Certo, irmãos? Isso aconteceu. E nós temos que entender que isso aconteceu. Eu posso explicar até em que data isso aconteceu, ok? Perdoe, irmãos, eu precisei me ausentar um pouquinho. Mas retornando aqui ao vídeo, bom, vamos iniciar da onde nós paramos. Então, para que houvesse, não é, um rei, né, nessa nação, para que houvesse um rei, tinha que ter uma nação. E aqui diz em Apocalipse 17 que essa mulher, essa prostituta,
ela estava embriagada com o sangue dos santos, né? E que também ela se prostituiu com os reis da terra. E ela diz claramente aqui que ela estava, que era o nome dela mistério era Babilônia, que tinha 7 cabeças e com a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora vamos entender uma coisa. Babilônia era um nome mistério. A palavra Babilônia vem do Babel, que é confusão. Então, nós estamos aqui atacando nenhuma crença. Vamos falar o que é histórico. Eu vou me remeter ao Vaticano, que é a cidade das 7 colinas, tá? O Vaticano não era Estado, certo, irmãos? A história é clara. Antes do Vaticano já existia a Igreja Romana e já existia também muitos papas, né? Porém, para instituir um como líder, ou como um rei, vamos dizer assim, tinha que ter uma nação, um Estado. O que aconteceu? O Papa que existia na época, quando aconteceu isso, era o Pio XI. Eu vou explicar. O Tratado de Latrão foi um tratado que se originou, irmãos, devido a uma discordância, né? Antes do Tratado de Latrão, existia uma discordância entre a religião e o Estado muito forte. Então, o Tratado de Latrão ele foi assinado em 11 de fevereiro de 1929. Para você entender o que foi o Tratado de Latrão. Foi um tratado feito e assinado pelo Papa Pio XI, que era Achille Ratti, e o governo da Itália, representado por Benito Mussolini. Esse tratado, irmãos, instituiu oficialmente o Estado da Cidade do Vaticano como uma nação soberana e independente. Aí criou um reino. Então, Roma é um Estado, mas dentro de Roma tem um pequeno Estado que é chamado Vaticano, tem a sua própria guarda papal, tem as suas próprias leis, enfim, dentro de Roma. Os irmãos, embora ela esteja em Roma, porém, ela faz parte de um Estado onde a regência vem tudo pelo Papa, vamos dizer assim. E Mussolini reconheceu o Papa como chefe do Estado com o poder absoluto no território, olha aí. Deu ao Vaticano status de reino, soberania política, algo que ele não possuía desde a unificação da Itália em 1870, quando os estados papais foram tomados. Quer dizer, naquela época, foi ferido aquele movimento, foi ferido. Eu não vou dizer que é isso que quer dizer que a sua chaga mortal fora curada, mas foi ferido o sistema papal. E ficou tudo disperso, ele já não tinha mais domínio. No princípio, os papas tinham domínio para colocar ditadores, ou melhor, desculpe, colocar reis, destituir imperadores, né? Então isso tudo acontecia. Perdoe aí a palavra ditador, que eu estava pensando no que está acontecendo num país aí e acabei misturando as coisas. Bom, irmãos, o que acontece é que naquele momento o Papa passou a ser um chefe de Estado. Por isso que está dizendo aqui, no versículo 17, no capítulo 17, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, versículo 18. Para ela reinar, ela tem que ter um rei, tem que ser um Estado. Essa grande cidade que reina sobre os reis da terra pode ser entendida profeticamente, irmãos, como um sistema religioso com influência política global, o que o Vaticano passou a representar novamente, então, no ano de 1929. E como o Papa Pio XI ele foi colocado Papa antes da instituição do reconhecimento do Vaticano como Estado, então ele foi eleito antes, ele não entrou na contagem. Mas se ele foi eleito antes, ele foi Papa, claro.
Mas quando entrou o outro Papa, que era o Pio XII, ele passou a ser o primeiro Papa, numa visão mais escatológica. E de Pio XII até hoje, tem 10 papas só. Você vai me dizer, não, mas já tiveram 200 e poucos papas. Pode até dizer, mas estou falando da criação do Vaticano. Esquece o Pio XI, porque ele já era papa quando o Vaticano foi criado. Mas o primeiro papa instituído dentro do Vaticano, quando o Vaticano foi constituído Estado, foi o Papa Pio XII, certo? Então, o Papa Francisco foi o nono Papa, e o Papa Leão XIV é o 10º Papa, certo, irmãos? Os 10 reis, né? E nós vemos aqui, no versículo 12, nós vamos ver que está escrito assim, nesse capítulo, não li isso, está escrito assim, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como rei por uma hora, juntamente com a besta. Eu não estou dizendo que seja, ele vai receber o reino, né? Interessante que o 10º Papa recebeu o reino justamente com... Ele é americano e ele recebeu o reino justamente com... praticamente na mesma época, não é? Não foi na mesma época, mas dentro de um pouco espaço de tempo, onde existe já também uma nova liderança sobre os Estados Unidos, deixando claro que eu não estou insinuando, eu só vou fazer uma pergunta. Será isso uma coincidência? Posso estar errado, ok? Eu não posso. Agora, depois disso, ele continua o trabalho de tentar unir as denominações, mesmo com o propósito controle, ou melhor, de combate à intolerância religiosa. Desculpe, irmãos, eu estou assim, um pouco cansado, mas acho que dá para os irmãos entenderem. Como também apoio ao bem-estar comum, assuntos sociais, ele está unindo assim. E houve já diversas reuniões, eu vou citar uma que houve em São Paulo, o decreto-lei que constituiu esse diálogo interreligioso permanente em São Paulo é o decreto-lei 61.906/2016. Isso foi constituído em São Paulo, a qual eu tenho colocado num vídeo aí o site com nomes das denominações que compareceram. Agora, muitas pedem sigilo para não prejudicar diante do povo a sua participação. Mas fica uma pergunta, por que o sigilo? Fica outra pergunta, será que esse sistema que nós estamos vendo sendo criado já não é o sistema da besta? Examinem vocês, quando a denominação perde o equilíbrio, perde a guia do Espírito Santo, por que ela perde? Porque ela se afastou, ela se apostatou. Então, o caso de dizer que apostatou quer dizer que está deixando Cristo. Uma denominação que vai num debate interreligioso, eu não estou sendo intolerante. Eu vou falar aquilo que é verdade, sem atacar, não tenho nada contra nenhuma instituição, nem contra nenhuma pessoa. Mas vou falar o que acontece. Participa budistas, muçulmanos, religiões afrodescendentes, xamanismo, hinduísmo, e aí igreja X, igreja A, igreja B, entendeu? Evangélicas. Agora, que comunhão que elas podem ter umas com as outras? Ah, mas ali não foi tratado assuntos especificamente de doutrina ou de crença, foi tratado assuntos a respeito do bem comum da sociedade. Meus irmãos, mas isso não pode estar apenas maquiando para que a instituição comece a ser submissa a algum tipo de federação. Será que isso já não é um caminho de uma globalização, de uma liderança que
que depois vai tomar o domínio total. Saiba que nos Estados Unidos, há pouco tempo, foi criada também uma lei a respeito disso. Eu não me lembro o nome da lei. Agora fica uma pergunta. Tudo que estamos vendo, tudo que está acontecendo, irmãos, olha, se não estiver perto do fim, então eu estarei muito enganado. Eu não posso dizer o dia nem a hora, mas o que eu posso dizer é que Jesus Cristo está voltando. E outra coisa, você que percebe que a sua denominação está assim, abre o teu olho. Por isso você tem que conhecer a Escritura. Estude a Escritura. Não só leia. Procure saber o porquê. Ah, mas eu não consigo, é muito cansativo. Mas então ore bastante para que Deus te mostre, para você não ser enganado e naquele dia você não for pego de surpresa. Tá bom, irmãos? Eu não vou me aprofundar muito, porque já falei muito sobre isso. E eu creio que foi bem simples a minha explicação, e o alerta que eu dou é esse: vamos vigiar. Deus abençoe a todos, paz de Deus e shalom a todos. Amém.